Deus de Abraão, louvai, eis por manda do céu, minha alma deixa a terra e vai gozar no céu. O mundo desprezei, seu lucro e seu louvor, e Deus por meu guião tomei e protetor. Meu guia Deus será, seu infinito amor, feliz em tudo me fará por onde eu for. Tomou-me pela mão, em trevas deu-me luz, e dá-me eterna redenção, o meu Jesus. Meu Deus por si jurou, eu nele confiei, e para o céu que preparou eu subirei. Na glória eu hei de ver, confiado em seu amor, e para sempre engrandecer meu Redentor. Olá, queridos irmãos e amigos, aqui estamos mais uma vez, aproveitando as oportunidades que o Senhor está nos concedendo nesses dias de confinamento. Esperamos em Deus que passe logo, que todas as famílias, toda a sociedade possa voltar à sua rotina diária. Também as igrejas possam voltar a se reunirem para juntas cultuarem ao Criador, ao Deus Todo-Poderoso. É triste ver o fundo da igreja assim, é triste saber que os irmãos não podem estar aqui cultuando a Deus. Mas é passageiro, vai passar em breve, estaremos todos novamente reunidos, servindo ao Senhor. Quero pregar neste momento, essa meditação, aprendendo com as formigas. Já preguei algumas mensagens tratando de animais na Bíblia, são vários, nós temos dezenas de lições de vários animais. E eu quero mencionar esse pequeno inseto aqui, a formiga. Só aparece duas vezes na Bíblia, uma no plural e outra pelo próprio Salomão, no capítulo 6, verso 6, no singular. Eu vou ler aqui o capítulo 30, o versículo de número 25, que diz assim, ó: as formigas não são um povo forte, todavia no verão preparam sua comida. As formigas não são um povo forte, mas elas sabem quando trabalhar e como preparar a sua comida, preparar o alimento para o tempo certo. Parece até que pensam, a gente vê esse inseto, parece até que pensa. É impressionante. Quando nós estávamos na construção desse prédio, quando cavávamos os buracos, encontramos muitas casas de formigas. Formigas gigantes. Encontramos muitas. E trabalhávamos muito à noite também, o sol escaldando durante o dia, e tinha uma equipe que saía do trabalho e vinha à noite, a gente emendava a noite aqui no período dessa construção. E numa daquelas noites, me chamou muita atenção. Eu reparei um grupo de formigas trabalhando. Essa laje aqui onde nós estamos não tinha laje ainda, mas tinha os pilares.
e tinham as vigas já emendando os pilares. E lá no fundo tinha uma árvore. E esta árvore estendeu-se para cima das vigas. E nós estávamos carregando tábua aqui, fechando os demais lugares. Lá do outro lado do terreno, quem conhece a área aqui de Salem, onde estamos construindo outro prédio aqui ao lado, nós estávamos conduzindo tábuas para cá e carregando material. Nesse percurso aqui, onde era a entrada na época, eu conduzindo material, encontrei uma formigas. E eu fui seguir até onde elas estavam. E elas vinham de longe. O terreno aqui tem 50 por 50, cada lado 50 metros. Então imagina, para nós humanos, é até pequeno. Agora imagina para uma formiga caminhar em torno de 50 metros, que elas atravessaram toda a área do nosso terreno. E elas vieram pegar folhas, pedaços de folhas da árvore que se estendeu sobre as vigas. Para isso elas tinham que subir os pilares, caminhar nas vigas e chegar na árvore, cortar e aí carregar. E eu fiquei impressionado à noite. Indo pedaços de folha, o formigueiro. Eu fiquei impressionado. Que maravilha ver o trabalho das... Aprendi muito naquela noite. Eu ainda vou escrever um livro sobre as formigas. Esse assunto eu ainda não escrevi. Mas ainda vou escrever um livro sobre as formigas, o que a Bíblia fala e o que nós aprendemos com esse pequeno inseto. Eu tenho algumas lições para nós. Uma, as formigas trabalham unidas. Elas têm uma união total. Você vê aquela trilha das formigas, elas todas unidas. Elas passam quando estão sem carregando nada, elas encostam uma na outra e parece que se comunicam naquele momento e seguem viagem, uma voltando, a outra indo. Que trabalho fantástico! É uma união total. Como seria bom se existisse essa união no trabalho na casa do Senhor? Como seria bom se existisse essa união total nos lares? Como seria bom se existisse essa união nas famílias? Eu tenho quase 20 anos de pastor e nesses anos todos, aprendi muito. Muitos jovens, quero casar, pastor, quero casar, um desespero para casar, vamos orar. E a gente ora para casar. É uma alegria, eu fico feliz. Cada casamento eu fico alegre. Agora, depois que casa, alguns querem separar. Ué, queria tanto ficar junto, aí agora não consegue ficar junto, quer separar. As formigas conseguem aquele grupo junto ali, ó. E às vezes o casal consegue brigar, somente o casal, imagina. Não quer viver mais unido, mas lutou tanto para a união e agora quer desunir? Não pode, que tristeza é essa? Não pode, casou, agora tem que viver para sempre. Pastor Fábio, ele costuma ensinar aqui, ele diz, olha, até o dia você pode desistir, depois do dia já era. Aí casou, agora não tem mais jeito. A igreja me conhece, quando eu era pastor novo, eu pensava em consertar tudo, começo de ministério, todo pastor novo pensa assim, conserta tudo. Eu também pensei assim, e eu tentei consertar tudo quanto era casais, quando eu comecei meu ministério. Um dia me dei mal. Hoje, sabe o que eu faço? Se chegar um telefonema, o casal está brigando, a igreja já sabe, 190. Como assim, pastor? Separa a briga é a polícia, mas o senhor é pastor, por isso mesmo que eu não vou, porque eu sou pastor. Quem separa a briga é a polícia. Pastor, o senhor vai lá no outro dia, se tiver tudo calmo, se tiver brigando eu também não vou. Só vou depois. Se tiver tudo calmo, eu vou. Quem separa a briga é a polícia. Hoje eu aprendi no meu ministério. Pastor, não é para separar a briga, não. Tem que viver igual as formigas, andar todo mundo junto. Aquele pastor que acaba sendo meio engraçado, Cláudio Duarte, ele conta uma história, eu achei interessante. Assistindo um dos vídeos dele lá, achei interessante. O vídeo diz o seguinte, o rapaz chegou no gabinete, e é sempre a mesma história, né? Ela não presta, pastor, ela não dá mais assim, pastor, para conviver mais, pastor, não dá, pastor, mais para conviver, pastor, ela é outra pessoa hoje, pastor, totalmente diferente, é sempre a mesma coisa. Pastor só fica ligando para a mãe,
tanta queixa. Você vai conversar com o marido, aí o marido faz um monte de queixa. Na época que era para casar, não, era só elogio. Aí depois aparece tantas queixas nos casais. É muito triste quando acontecem essas coisas. Mas aí aquele cidadão insistiu com o pastor Cláudio Duarte que queria divorciar, queria separar. E ora aí, pastor, que eu quero separar. Ele, tá bom, então vou orar. Ajoelha aqui. O cidadão ajoelhou, ele agarrou aqui meio que nesse ossinho aqui do cidadão, que a gente perde um pouco do movimento. Ele agarrou aqui, segurou. Falou, Deus, tu abençoou esse cidadão no casamento, tu deu as bênçãos no casamento dele. E a Bíblia diz que não pode separar. E se separar, Deus, é para morrer. Então, ó Deus, aí o cidadão começou a se tremer todo. Ele, ó Deus, então eu vou pedir que o Senhor mate ele, porque só a morte pode separar. Peraí, pastor, para a oração. Ele, calma que eu não terminei ainda. O cidadão se sacudindo todo e ele apertou o pescoço do cidadão. Calma que eu não terminei. Pastor, para que eu não quero divorciar mais não. Aí o pastor, como é? Quero mais. Então terminei a oração já. Foi rápido para o cidadão mudar de atitude. Pastor, não quero divorciar mais não. Quer dizer que tem que morrer. É, até que a morte separe. Só a morte pode separar. Fora a morte, mais nada, é pecado. Casou é para viver para sempre, é para fazer igual as formigas, viver tudo unido. O homem tem que entender a esposa tem que entender o homem. Imagina esse período de confinamento, eu fico imaginando. Ó, você sabe quanto gasta em média mais ou menos um homem no telefone? É estatística, em torno de 3 minutos que ele gasta, no máximo. Sabe quanto uma mulher gasta? 18. É estatística. Então não queira mudar. A esses dias de confinamento, imagina, você deve estar, não é o caso das irmãs, dos irmãos, mas você imagina a questão do controle da televisão. O homem, ele se sente do domínio quando ele está com o controle na mão. Já viu o homem como é que assiste televisão? Ele coloca no jornal e muda. Pedaço do futebol muda. Aí bota lá no filme, muda. Aí bota no... Mulher não, mulher pega o controle e bota lá. Você fica olhando assim e fala, você para, o que ela está assistindo ali? Parece que está lá na cena participando do filme. É uma emoção tão grande. O homem está aqui, ó, tem uns já estão até roncando já. Já não estão nem mais vendo o filme, nem a televisão, nem nada. Eu só assino o jornal. Começo a assistir, quando eu assistia o jornal, não estou nem assistindo mais. Está desligado a televisão esses dias. Só notícia ruim. Abandonei a televisão, não estou nem faz dias que eu não estou querendo ver televisão, nada. Só notícia ruim, só notícia. Eu quero ver notícia boa. Notícia ruim, deixa para quem quiser saber de notícia ruim. Desliguei. E as emissoras estão fazendo isso. Tem uma outra lá que ainda presta, mas eu preferi desligar. Entenda o que é o controle da televisão com mulher e com homem. São diferentes. Nós precisamos aprender. Se nós aprendêssemos com as formigas, nós já viveríamos diferente. Já seria uma vida diferente. Tem uma passagem em 2 Samuel, capítulo 10. Esse povo mostra como devemos andar unidos. Deixa eu ver os versículos aqui. Aqui tinha um exército, capítulo 10. Nós vamos ver o verso de número 7. Aqui ele fala sobre Joabe e o exército dos valentes. 2 Samuel, capítulo 10, verso 7. Olha o que diz. E ouvindo Davi, enviou a Joabe e a todo o exército dos valentes. Deixa eu contar aqui o que aconteceu. Morreu um homem, no capítulo 10 aqui, ó. Versículo 1 diz assim, aconteceu depois disso que morreu os reis dos filhos de Amon, e o seu filho Anum reinou em seu lugar. Anum, Davi mandou as condolências para a família. E o filho entendeu, pelo conselho das pessoas que aqui ouviram, que Davi estava fazendo aquilo com outras intenções, não foram intenções de Davi. Aí ele humilhou os homens que Davi enviou, rapou a barba, humilhou aqueles homens. Davi cortou as vestes deles, Davi não gostou. Davi preparou um exército, falou, quando eles souberam, eles montaram um exército enorme, os versículos dizem aí em torno de 52 mil homens. Era um exército grande. Aí Davi chamou o seu exército, Joabe, que era o seu soldado, um general que Davi tinha, costumo dizer que era o único homem que Davi teve medo, único. Davi nunca teve medo de outro personagem, a não ser Joabe. Foi o único que Davi temeu. Joabe era um bicho para lutar. Pegou uma espada na mão, sai de perto. O homem matava tudo. Não fala da espiritualidade de Joabe a Bíblia, mas o homem era, na hora de matar, ele era profissional mesmo. Todo mundo temia aquele homem, ele matou. Era
general. Ele tinha 2 irmãos. Ele chamou um dos seus irmãos. E ele diz: olha, vamos fazer assim, ó, vamos montar uma barreira aqui e você monta outra barreira lá. E o exército deles é maior do que o nosso. O que nós vamos fazer? Se o meu exército estiver perdendo, eu grito. Se você puder vir me socorrer, você vem. Se o seu exército estiver perdendo, você grita. E aí, se eu puder te socorrer, eu vou. Então, ficamos certos, ficamos. Como vencer a batalha? Unidos. Você já viu numa guerra se houver desunião? Se numa guerra houver separação, como vão vencer a guerra? Não tem como. As formigas são um exemplo para nós de união. Devemos viver unidos. Precisamos aprender a viver nesta união que a Bíblia ensina, que até os animais nos dão exemplo. Joabe venceu a batalha, Abisai venceu também junto com Joabe, seu irmão. Por quê? Porque eles trabalharam unidos. As formigas têm mais uma característica. As formigas são organizadas. Nesse período de confinamento, eu não sei, que não deve ser o caso dos irmãos, mas já pensou? Aqueles homens que costumam deixar o prato do lado do sofá? Não é o caso dos irmãos, né? Claro, você não conhece, não é? Os irmãos não fazem isso. Aqueles irmãos que os homens costumam deixar o copo do lado e levanta e sai chutando o copo sai... Claro que não é o caso dos irmãos. Já pensou? Não é o caso dos irmãos, não, eu sei disso. A pessoa, aqueles irmãos que quando vão procurar alguma coisa no guarda-roupa, ela já sabe como é bagunça tudo, não é o caso dos irmãos. Eu não sei se vocês conhecem alguém assim. Eu vou dar um exemplo, eu. Quando minha esposa fala para mim, tá na geladeira, eu vou lá na geladeira, eu olho, e eu olho tudo, eu abro a geladeira e procuro tudo e não acho. Aí eu volto, sento, conto até 1000, volto lá na geladeira de novo, olho na geladeira, não tá lá, eu falo, amor, não está aqui. Aí ela vem. E você naquela expectativa, vou mostrar para ela que ela não está aqui, que ela falou que está aqui e não está, vou deixar ela chegar. Aí quando ela chega, porta da geladeira aberta, ela, o que é aquilo dali? Parece um passo de mágica, eu não sei como é que as coisas aparecem. Claro, não é o caso dos irmãos, mas comigo acontece direto. Quando ela fala, tá na porta do guarda-roupa, olha, vá procurar. Não duvide não que está lá. Homem não consegue enxergar as coisas de perto assim, ó. Homem tem uma visão para enxergar de longe. Agora de perto, homem não consegue enxergar. Homem perde. Parece que se virar o pote da manteiga na geladeira assim, virou o nome, já não enxerga mais. Parece que cega a gente de tal maneira. Mas se a mulher disse, vá procurar, viu? Eu dou um conselho, vá procurar, porque tá ali, meu. Se a mulher falou, é porque está. Não duvide não, porque a mulher disse. Nesses dias eu não sei o que está acontecendo nos confinamentos, eu não sei como está, eu sei de uma coisa. As formigas são muito organizadas. Tente se organizar em casa. Tente conciliar. Mulher é desse jeito, nós precisamos entender. Mulher é assim. Você não vai mudar. Você quer permanecer o seu casamento, quer permanecer vivo? Mude. Aceite. Sexo feminino e masculino são diferentes. Nesse período de confinamento, entenda. Vá lá, porque está lá. Quando ela diz está lá, eu já vou, eu vou procurar. Não vou achar mais. Chego lá, é difícil encontrar. Hoje eu olho 2, 3, 4, 5 vezes. Ela não achou não, ainda não. Ela vai procurar. Aí eu encontro, eu fico lá, como é que pode? Mas não é o caso dos irmãos. As formigas trabalham tudo organizadas. Você vê aquela trilha? Que povo organizado. Que parece se os crentes trabalhassem organizado como as formigas, se as famílias fossem organizadas como as formigas, seria tudo diferente. Você vê, elas conseguem, naquele engarrafamento que elas fazem, elas conseguem não atropelar umas às outras. Elas conseguem vir com um pedaço de folha, com alimento, não conseguem atropelar umas às outras. Nem alimento para as formigas. Ou melhor, tem, se algo acontecer, que depois vou mencionar. Porque senão não tem engarrafamento para as formigas. Elas conseguem vencer. São muito organizadas as formigas. Devemos aprender. Os casais aprendam com as formigas. Homem não consegue ver coisa de perto, entenda, mulher. Mulher não consegue ver coisa de longe. Agora atenda, ó. Homem, ele foca assim, ó. Se o homem focar, ele foca uma direção só. A mulher, ela foca assim, ó. Ela consegue enxergar aqui 180 graus aqui, ó, e consegue olhar 180 graus aqui, viu? Nesse sentido. Eu preguei uma dessas mensagens aqui minha, e fui para casa, estava assistindo, minha esposa estava no computador, minha filha na cama. Eu estava lá na sala,
E minha filha perguntou para a mãe: mãe, cadê a aliança do pai? E ela falou, aí a mãe olhou, procurou, tá no dedo mindinho. Como é que consegue enxergar a aliança? O homem não enxerga nem as mãos do pregador. O homem não sabe nem as mãos do pregador. As mãos de Libra, sim, o surdo tem que olhar. Agora, o homem não enxerga nem as mãos do pregador. A mulher enxergou que a aliança estava no dedinho. Minha filha disse, cadê a aliança do pai? Incrível. Estou olhando aqui, ó, cadê a mão? Como é que enxerga numa gravação? É mulher. Então, ó, agora é engraçado, viu? A mulher consegue enxergar a aliança faltando num dedo. Se minha tivesse aqui agora, ela ia me matar. Acabou de sair, tá ali na outra sala. Agora, manda uma mulher conseguir estacionar um carro entre dois pilares. Pense nos arranhão no carro. Pense no que acontece. Não consegue. Mulher não consegue. Agora, consegue enxergar a aliança que falta no dedo. Consegue enxergar um fio de cabelo. Consegue enxergar uma espinha lá. Agora, manda estacionar. Ela não tem essa visão. Homem não. Tá no volante? Para ele. Um homem ensinando uma mulher a dirigir. Pense nas tempestades. Pisa no freio. Para a direita, para a esquerda. Ela não entende isso. Daqui a pouco ele para de chorar, porque ela já está chorando. Para o homem não, o volante ali é uma questão de... A mulher só sabe uma coisa no carro. É ponto A e ponto B. Ela saiu da igreja, ela sabe que vai ter que chegar em casa. Eu dou uma dica para você. Feche os olhos e vá orar. Porque, olha, quem menos sofre acidente é a mulher. Então feche os olhos e vá orar que você vai chegar em casa vivo. Fique tranquilo. Agora, homem não, homem entrou, já tá, já viu o lado tudo, já sabe fechar o portão. Mulher não sabe. Se ela tiver que olhar para um GPS para dirigir, pronto, acabou o volante. Não peça para fazer isso. Deu o endereço que ela vai chegar. Pronto. As formigas, elas sabem aonde vão. Não tente orientar a mulher, dizer para ela, olha, você vai para o sul. Mulher não sabe o que é norte e sul. Ela tem o ponto A e o ponto B. Dê uma referência para ela. Olha, você vai passar a escola tal. Quando você passar a escola tal, tem uma referência na frente, que é uma universidade. Você vai virar na universidade. Se você falar você vai no sentido sul, vai no sentido norte, o homem ele pode até não saber, mas ele vai reconhecer o que é sul e norte. A mulher não. Não é o sentido da mulher isso. Compreenda. Não dê um mapa para uma mulher olhar, porque você não vai sair informação nenhuma. Se você ficar esperando pelo mapa, quando você olhar, ela está olhando de cabeça para baixo. Não vai sair informação no mapa de uma mulher. Não é capacidade para a mulher isso. Foi feito para o homem. As formigas, olha, elas têm uma direção certa. Então não cobre da mulher nesse sentido. As formigas são organizadas, elas têm uma trajetória incrível. Quer ver uma outra lição? Grande lição para nós crentes. As formigas, os obstáculos são pequenos para elas. Eu estava numa aula um dia, eu já contei isso num grupo de adolescentes palestrando, já contei em vários lugares. Eu estava numa aula um dia e alguém jogou uns chicletes. Eu estava num trabalho, a equipe fazendo o trabalho, e eu parei e fiquei prestando atenção numa cena. Eu vi 16 formigas carregando os chicletes. Uma bolinha de chicletes assim, ó, e 16 formigas carregando. E aí elas resolveram pegar uma parede e começaram a subir naquela parede. E eu falei, meu Deus, e todas unidas ali segurando o chiclete, o passo ia. Eu falei, meu Deus, que arte! Aí aconteceu algo interessante. Eu olhei, parei o trabalho que eu estava fazendo com a equipe. Eu olhei, tinha uma formiga em cima do chiclete. Eu palestrei para um grupo de adolescentes um dia, um gritou, pastor, oi. Era o chefe, pastor, estava dando as ordens. Eu pensei, até tem um preguiçoso no meio. Olha, até nos insetos tem um que vem para sugar a energia dos outros. Mas as formigas não têm obstáculos. Elas chegaram na janela, elas tentaram no vidro, não conseguiram, foram pelo outro canto da parede, conseguiram entrar pela janela, passaram, foram pelo outro lado. Eu não sei o que deu depois do final da história. Mas como não ter obstáculo para as formigas? Como para nós crentes nós criamos obstáculos? Como para nós crentes nós desistimos? Quando surge algum problema pela frente, nós desistimos. Por que desistir tão rápido? Por que desistir tão fácil? Com as coisas de Deus não deve ocorrer isso. Nós devemos avançar hoje e avançar sempre. Aprender com as formigas. Os obstáculos que venham pela frente, deixa aparecer, não tem problema. As formigas conseguem vencer, são tão pequenininhas e elas conseguem vencer obstáculos enormes. E nós crentes acabamos desistindo quando surgem os primeiros obstáculos na nossa vida. Uma outra coisa interessante que eu aprendi com as formigas.
Na nossa caminhada, o trilho das formigas aqui passando, quando a gente estava trabalhando, nas caminhadas, sem querer, nós pisamos nas formigas. E acabamos matando algumas formigas, não de propósito. Acabamos matando, a gente estava trabalhando, várias pessoas conduzindo material. E aí continuamos trabalhando, a hora foi passando, quando eu olhei, as formigas pararam. E elas começaram a carregar os mortos. Elas começaram a conduzir os mortos. Em São Paulo, no zoológico, São Paulo tem um local das formigas. E o formigueiro é feito de tubo de ensaio. Então você vai vendo a formiga caminhando naqueles tubinhos de vidro, todos os locais. E lá você vê lá dentro do formigueiro o cemitério das formigas. Esse inseto se preocupa até com o defunto, você acredita? Morreu, as formigas vão lá buscar as outras. Incrível quanto nós temos para aprender com as formigas. Quer ver uma outra lição com as formigas? Tão pequenininhas, mas olha quantas lições nos trazem. Quando você pisa em um formigueiro, você já viu como elas atacam? Todas atacam unidas. Tão pequenininha, quem é que suporta ficar pisado em cima de um formigueiro? Quem aguenta a dor de ficar pisado em cima de um formigueiro? Quem suporta? Ninguém. Elas atacam em grupo, unidas. Irmão, se a obra de Deus fosse feita em grupo, nesta união bíblica, tá pensando que no decorrer da história bíblica não havia divisão e briga? Veja os apóstolos, quando Jesus estava ensinando, e eles brigavam direto. Jesus tentando manter a união com aqueles homens. Jesus queria ver aqueles homens unidos. Jesus trabalhou na vida deles para fazer isso. Jesus quer ver a união na sua igreja, nos povos. Jesus quer ver esse trabalho, essa dedicação. As formigas, quando alguém pisa, elas atacam. E cadê que você aguenta? Eu estava numa viagem missionária no ar, e eu não lembro o nome da formiga, formiguinha vermelha. Ela consegue voar 40 centímetros. Se você passar aqui do lado da árvore, ela pula. O voo dela ali, ela bate em você 40 centímetros. Nós estávamos colhendo açaí no meio da selva fechada. Eu estava colado no menininho que estava me guiando e uns índios lá junto com a gente. E havia um senhor de mais idade já, um ancião, lá da aldeia mesmo. E aí nós caminhando, carregando açaí, caminhando, eu senti aquilo, não sabia o que tinha ocorrido. Eu senti aquela fisgada, doendo. Aí eu perguntei ao índio que estava perto, ele chamou o senhor. Aí falou, ele foi picado por tal formiga. Aí o senhor, é assim mesmo. Onde ela pica aí, vai adormecer. Eu falei, mas está adormecendo. Vai adormecer, vai voltar ao normal daqui uns 5 minutos. Não se preocupe. Onde foi? Eu falei, foi aqui, 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 aqui. Ele, quantas foram? Eu falei, 5. Ele, Aí ele falou, uma picada já iria adormecer. O senhor tomou 5. Se afaste daqui, porque vai adormecer seu corpo todo. Eu falei, mas tem algum perigo? Ele, não. Vai voltar ao normal. Eu falei, tá bom. E com o tempo voltou ao normal. Mas eu saí dali daquela selva imaginando uma simples formiga conseguia neutralizar a força de um homem. E olha, se elas trabalharem unidas, elas matam um homem. Sabe que o exército mais teme as recomendações maiores para o povo do exército quando está na selva? Formiga. Eles dizem para tomar muito cuidado com as formigas. As formigas, elas destroem um animal em poucos minutos. Elas acabam com toda a carcaça de um animal em poucos minutos, porque elas trabalham unidas, elas estão juntas. Assim Deus quer seu povo, assim Deus quer a sua igreja, assim Deus quer a obra do Senhor, assim Deus quer os líderes. A única coisa que deve separar a liderança é doutrina. Doutrina sim pode separar, fora isso, devemos caminhar firmes na presença do Senhor. Doutrina e pecado, claro. Pecado vai separar, é bíblico. Fora disso, devemos trabalhar juntos e unidos, servindo ao Mestre. O sábio Salomão disse em Provérbios 6,6: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, vê tuas obras e ser sábio. Provérbios, sábio Salomão, um homem mais sábio que pisou na terra, ele estava mandando a pessoa aprender com a formiga. Com a formiga nós aprendemos muito. E nós aprendemos a trabalhar. A igreja do Senhor precisa trabalhar.
A igreja do Senhor precisa desenvolver mais. A igreja do Senhor precisa servir. Pense nisso. Você tem servido a Deus? Você tem se colocado à disposição do Senhor? Deus quer te usar. Ele aguarda a sua decisão. Se você se colocar à disposição, Ele com certeza fará de ti um instrumento nas poderosas mãos dEle. Seja um instrumento para a glória dEle. Vai ter com a formiga o preguiçoso, ver tuas obras e ser sábio. Obrigado, Deus, por mais este dia, este momento, mais essa reflexão na tua palavra. Continua nos ajudando, ó Deus, possamos crescer nesse momento de confinamento. Abençoa cada vida, da qual essa mensagem possa chegar. Eu te peço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.